E aí, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez para a nossa série Revelando os Mistérios das Profecias de Daniel. Eu sou Alexandre Aquino e estamos juntos nessa jornada para o passado, para entendermos melhor o futuro e, claro, evidentemente, o nosso presente. Nós estamos estudando o livro do profeta Daniel, temas relevantes, temas atualizados, temas que nós nos identificamos e, ao mesmo tempo, são temas que alimentam a nossa esperança, a nossa fé em tempos difíceis, tempos de tribulação, de perseguição, de problemas, de tristeza. E saiba que Cristo Jesus, que foi pregado por Daniel, falado por Daniel, é o Cristo Jesus que está do seu lado e do meu lado hoje também. Então, nós iremos estudar mais uma lição, estamos quase terminando a nossa série. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para que todos, amigos, parentes, vizinhos possam compreender e entender melhor esse livro, tá bom? E para começar bem, vamos começar com oração. Que tal? Quer que eu ore por você? Então vamos orar. Maravilhoso Deus, nosso Senhor, queremos agradecer pela existência da oração, assim podemos ter acesso ao teu trono de graça, sem precisar ter um mediador humano, um sacerdote, um pastor, um ministro, podemos ir diretamente, através de Cristo, Deus, diante da sua presença, agradecer pelas inúmeras bênçãos que o Senhor tem nos dado, a proteção, a alimentação, a saúde e muitas outras coisas mais. E queremos também, ó Deus, depositar em tuas mãos o nosso medo, a nossa angústia, alguma coisa que está tirando o nosso conforto, nos intrigando, que o Senhor venha abençoar essa pessoa. O Senhor sabe como é que está sendo a vida dela, as lutas, as guerras que essa pessoa está travando, e como ministro do Senhor, intercedo, Deus, por essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, e que o Senhor dê uma resposta segundo a sua vontade, segundo a sua sabedoria. Nós iremos estudar a sua palavra agora, pedimos entendimento, sabedoria, em nome de Jesus, amém. Muito bem, deixa eu colocar para você aí, na tela, o tema de hoje, aí revelando os mistérios das profecias de Daniel. 15ª lição, o Templo do Espírito Santo. É a 15ª lição. Eu só quero relembrar com vocês aqui aquele episódio que eu já mencionei outras vezes do rei Nabucodonosor. Rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, por volta do ano 605, ele vai para Jerusalém, já falei isso, só apenas repetindo, só para lembrar, ele queima a cidade, ele destrói a cidade, destrói o templo, mata pessoas, o exército todo destruído, pessoas que ficaram lá na cidade eram pessoas pobres, simples, indefesas, e um outro grupo que Nabucodonosor selecionou, ele leva para a Babilônia, mais de 1.000 quilômetros longe de Jerusalém, lá na Babilônia, porque Nabucodonosor ia treinar esses jovens, esses intelectuais, para que essas pessoas ajudassem Nabucodonosor na administração do grande império babilônico. Mas chegando na Babilônia, Daniel capítulo 1, acontece uma coisa muito interessante. Nabucodonosor até foge da normalidade dos reis, mas é verdade. Olha o que a pergunta número 1 diz assim: ao oferecer o rei da sua comida aos hebreus, o que eles fizeram? Então, quando eles chegam na Babilônia, Nabucodonosor, pelo menos ali Daniel e os seus 3 amigos, eles se deparam diante de uma mesa farta de comidas babilônicas. O cardápio da Babilônia, do rei, da mesa do rei, estava sendo servida para esses cativos que vieram de Judá, estavam ali na Babilônia para serem treinados, e eles deveriam ajudar na administração do reino. Mas acontece algo inusitado. Daniel capítulo 1, verso 8 diz o seguinte: resolveu quem? Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. Então perceba que Daniel aqui, como um legítimo cristão, um servo de Deus,
um amigo de Deus, aquele que esperava a vinda do Messias, como todo bom judeu fiel ao Senhor, Daniel resolveu. Perceba que foi uma decisão que Daniel havia tomado antes. Porque se você deixar para tomar uma decisão em frente a uma boate, será que eu vou entrar ou não vou entrar? Com certeza, com a pressão de amigos, com a sedução dos seus olhos, você vai entrar na boate, né? Vai dançar, vai beber, pode usar drogas, enfim, tantas coisas podem acontecer, não é verdade? Então, se você deixar para decidir em cima da hora se vai fumar ou não, se vai beber ou não, se vai usar drogas ou não, seja lá o que for, se vai ter relação sexual antes do casamento ou fora do casamento, fatalmente você pode cair, e eu também. Então perceba que Daniel já inicia aqui ensinando uma lição muito forte. Daniel era um homem resolvido, era um jovem, 15, 16 anos, muito bem instruído na palavra de Deus, ainda não era um profeta, pelo menos a gente não tem esse tipo de informação. Então quando ele chega na Babilônia, ele chega determinado, resolvido em representar bem o seu Deus numa terra estranha, longe da igreja dele, longe do pastor dele, longe da família dele, e ele está ali firme, resolvido, não contaminar-se com as finas iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia, né? Talvez você está trabalhando numa empresa e você é o único cristão ali. Você é o único cristão. Talvez você está estudando numa escola e você é o único que está conhecendo a palavra de Deus, é o único que respeita a palavra de Deus. Ou quem sabe você mora numa localidade que quem valoriza as coisas de Deus é só você. Então, às vezes, você pode se deparar de uma situação que você vai estar sozinho, aparentemente. Lógico, evidentemente que Cristo vai estar ao seu lado. Mas, humanamente falando, nem sempre a maioria crê na verdade. Então, Daniel aqui, juntamente com seus 3 amigos, a Bíblia diz que ele resolveu firmemente, com convicção, em terra estranha, servir o seu Deus, não se contaminar com as finas iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. Então, tem situações que você tem que dizer não, né? E eu também, falar não. E Daniel falava não para aquilo que chocava diretamente com a Bíblia. Quando ele olhou para aquela mesa, quando ele olhou para aquelas coisas que estavam sendo servidas, com aquele vinho, logo Daniel lembrou do ensinamento bíblico. E ele tomou uma decisão antecipada, e quando a fé dele foi testada, ele sabia muito bem o que ele tinha que fazer. Então, o que eles pediram para comer e beber? Então, ele chega para o cozinheiro-chefe e ele faz uma troca. Ele sugere um outro tipo de cardápio. Daniel sugere para o cozinheiro-chefe um outro menu. Exatamente, Daniel capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz o seguinte: olha o que Daniel disse para o cozinheiro-chefe: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, ao invés de comer das finas iguarias do rei, ao invés de tomar o vinho que o rei oferecia, Daniel está pedindo uma comida simples e natural. O que ele pede? Legumes para comer e água para beber. Evidentemente, o cozinheiro-chefe fica com medo, porque se Nabucodonosor sonhasse, né, que uma ordem dele estava sendo quebrada, não estava sendo seguida, todo mundo poderia morrer. A gente percebe aqui que foi um acordo que Daniel fez diretamente com o cozinheiro-chefe e pede para ele experimentar. Faz um teste. Vamos ver daqui 10 dias como é que eu, né, estarei, como os meus amigos estarão, como é que vai estar a nossa saúde? Como é que vai estar o nosso semblante? Então, ali é uma experiência, é um desafio, né? Vamos fazer um teste daqui 10 dias. E assim acontece. Então, a terceira pergunta: qual foi o resultado dessa decisão, né? Desse acordo de Daniel e seus amigos com o cozinheiro-chefe? Lembrando que estão ali violando uma regra de Nabucodonosor, né? Daniel capítulo 1, versículo 15, o versículo 16 e o versículo 20. A Bíblia diz o seguinte: no fim de quantos dias?
Ah, não estou ouvindo, me ajuda aí? É, exatamente. No fim dos 10 dias, a sua aparência, ou seja, a aparência de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias, a sua aparência era melhor, a aparência de Daniel era melhor. E estavam eles, mais o quê? Mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe lhes dava legumes em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Então vocês percebam que no final dos 10 dias, Daniel comendo legumes, bebendo água, um acordo que ele fez com o cozinheiro-chefe, um risco danado, não é mesmo? Mas o resultado foi excelente, porque o resultado é bíblico. O resultado é o resultado do sonho de Deus para você e para mim também. A aparência de Daniel era melhor, ele era mais robusto, mais forte, né? E a Bíblia fala que em matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos. Então perceba que uma alimentação natural, ou bem mais próxima de uma alimentação natural, isso deixa você melhor, e eu também, mais robustos, e até mais inteligentes, mais sábios. O cérebro funciona melhor, o sangue de qualidade começa a correr nas nossas veias, os órgãos não trabalham em cima de sofrimento, com uma comida estranha, uma comida agressiva, uma comida que inclusive foi proibida por Deus, né? Então a gente percebe que o resultado foi bom, o resultado foi um resultado divino. Portanto, amigos, tanto para você quanto para mim, nós devemos inclinar na direção de uma alimentação mais natural, legumes, verduras, frutas, grãos, na verdade, uma alimentação mais integral, né? Um suco integral. Se for comer um pão, que coma um pão integral. Então perceba que Deus está nos chamando para o estilo de Daniel. Por que será que a população sofre tanto? Por que será que tem tanta gente doente, né? E olha que eu não estou falando de coronavírus, não estou falando de questões virais, embora um sistema imunológico mais forte deixe a pessoa mais resistente. Mas eu estou querendo focar aqui naquelas doenças que você e eu podemos criar sobre nós mesmos, não é verdade? Então Deus está nos chamando para voltar para o original, voltar para o bíblico. Deus deseja que você se alimente melhor. E outra coisa, não precisa nem conhecer a Bíblia, não precisa nem ser um cristão para chegar a essas conclusões que eu estou falando, né? Muitos artistas, muitas pessoas famosas e muitas pessoas que não têm igrejas nem religião alguma, elas são adeptas, né? Existe uma comprovação científica que quanto melhor você comer de uma forma mais natural, obviamente você vive mais, vive melhor e obviamente com mais saúde, com mais inteligência. Isso é lógico, não precisa nem tanto da Bíblia para chegar a essa conclusão. Agora, quarta pergunta: de que lugar eles, né, Daniel e seus amigos, aprenderam esse estilo de vida? Eles tiraram isso da onde? Gênesis capítulo 1, verso 19, olha o que diz a Bíblia. Lá na criação, né, Adão e Eva, na origem de tudo, Daniel conhecia a palavra, ele investigava a Bíblia, obviamente que ele extraiu da sua Bíblia, né, do Antigo Testamento, que diz o seguinte: e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, e que dê semente, isso vos será para mantimento. Então, o que a gente percebe? Que no início, a alimentação era 100% vegetariana. Então, Adão e Eva, eles comiam frutas, né? Todo fruto em que há semente, isso vos será para mantimento. Então, a alimentação de Adão e Eva, e bem como de Daniel, que a gente percebe ali, era uma alimentação natural. Isso traz vigor, isso traz uma boa noite de sono, né? Isso deixa você melhor e eu também. Raciocínio fluindo, o sangue pura qualidade, os órgãos também, evita doenças. Obviamente que eu não vou afirmar que você nunca vai ficar doente, porque nós vivemos num contexto de pecado, não é verdade? Mas nós nos aproximamos do ideal.
E quando Daniel rejeitou o vinho de Nabucodonosor, de onde que ele tirou isso? Olha, temos aqui uma indicação, Provérbios capítulo 20, verso 1, a Bíblia diz que o vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Então a Bíblia diz que uma pessoa que se entrega para a bebida alcoólica, para o vinho, né, para a bebida forte, para a cerveja, seja lá qual for, né, a cachaça, a Bíblia diz que não é sábio. Então Deus está chamando você e me chamando também para termos um estilo de vida de Adão e Eva, o estilo de vida de Daniel, de Misael, né, de Azarias. Então, nós precisamos voltar para o original, com uma alimentação próxima do saudável, né, do natural, e obviamente não se envolver com bebida alcoólica, porque Deus quer que você seja sóbrio, não gaste seu dinheiro com isso, não maltrate o seu organismo, né, e não venha perder sua reputação, e você seja uma pessoa sábia. Portanto, amigos, vamos seguir o estilo de vida que Daniel estava vivendo e propondo para nós também. Uma outra coisa que nos chama muita atenção, e Daniel conhecia esse fato, é que à medida que o pecado foi crescendo, depois do pecado de Adão e Eva, o pecado foi crescendo de uma maneira assustadora. E muitos séculos depois, Deus percebeu que a terra estava totalmente contaminada. E ele achou um homem chamado Noé. Noé tem as características de Daniel. Verdade, se você lê a biografia ali, né? Se você lê a história de Noé, você percebe que eles são bem parecidos. Homens de fé, que eram tementes a Deus. Noé achou graça diante dos olhos de Deus. E a gente percebe, a Bíblia fala que Deus chama Noé e diz assim: Noé, eu vou destruir esse planeta, né? Perdeu o controle, e eu vou destruir esse planeta com um dilúvio, vai chover durante 40 dias e 40 noites, eu quero que você faça um barco, uma arca, que você consiga colocar ali animais dentro, e você pregue para todas essas pessoas, dizendo que aqueles que querem a salvação, entrem nessa arca. É uma história que as crianças conhecem muito bem, né? Meus filhos amam a história de Noé, e você com certeza gosta dessa história também, porque Noé era um homem de Deus. O estilo de vida de Daniel, o estilo de vida de Noé, essa confiança em Deus, são coisas que nós devemos copiar. Então, Gênesis capítulo 7, o versículo 1 e o versículo 2, a Bíblia fala que Deus ordenou a Noé a colocar na arca 7 pares de animais limpos e 1 par de animal imundo. Né? Talvez você não sabia dessa informação, mas está registrado na Bíblia. Então não era para todos os animais entrarem na arca de qualquer jeito, não. Era 1 par de animal imundo e 7 pares de animais limpos. E por que será que Deus mandou colocar 7 pares de animais limpos? Obviamente que depois que o dilúvio acabou, né, choveu 40 dias e 40 noites, quando o dilúvio termina, né, e eles ficam na arca durante vários meses, pelo menos um ano Noé ficou na arca, a água começa a secar e a arca encosta no Monte Ararat, e os animais saem da arca, e Noé e sua família também. Não tinha roça plantada, não existia pomares, uma chácara, hortaliças. Então Noé se utilizaria dos animais limpos, tanto para o sacrifício, bem como para a alimentação provisória, porque as plantas, a vegetação precisava crescer, né? Então, o que acontece? A raça humana come carne até hoje, justamente porque nós fomos acostumados a isso, mas o plano original de Deus era justamente a alimentação saudável. Mas a pergunta que você quer me fazer é a seguinte: Alexandre, quais são os animais limpos? Porque foram 7 pares dentro da arca, não é verdade? E quais são os animais imundos? Apenas 1 par na arca. Vamos descobrir? Então, após o dilúvio, Deus permitiu comer quais animais? Deuteronômio, capítulo 14, versículo 6 e o versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: todo animal, está ouvindo bem aí? Me acompanha aí na Bíblia. Todo animal que tem unhas fendidas e o casco se divide em 2 e rumina entre os animais, isso comereis. Porém, estes não comereis, dos que somente ruminam ou
que tem a unha fendida? O camelo, a lebre, o arganaz, porque ruminam, mas não tem a unha fendida. Como é que diz a Bíblia no versículo 7? Imundos vos serão. Então, desses animais imundos, Noé colocou na arca só um par. Dos animais limpos, 7 pares. E a Bíblia dá 2 características dos animais limpos: unhas fendidas, ou seja, a unha que foi dividida, unha dividida em 2 partes, né? Tipo a unha do boi, né? A unha da vaca, ela é dividida em 2 partes, unhas fendidas, ou o casco se divide em 2. E ruminar é quando o animal come ali o mato, a vegetação, e ele, essa comida, né, volta para sua boca, ele mastiga pela segunda vez e engole novamente. Isso se chama de ruminar. Triturar, né, o mato 2 vezes, isso é ruminar. Então perceba que os animais limpos precisam ter as 2 características. Não pode ter uma só ou a outra, não pode, tem que ter as 2. Então os animais limpos, unhas fendidas e rumina. Então, pode ver aí no versículo 7, diz o seguinte: porém, tá vendo? Estes não comereis dos que somente ruminam ou somente têm unha fendida. Tem que ter as 2 características ao mesmo tempo. Por exemplo, o boi, como eu mencionei agora há pouco, a vaca tem unhas fendidas e o boi rumina, tá certo? Outra coisa, o bode também tem a unha fendida e também rumina, bem como o veado. O veado, amigos, o veado nunca foi utilizado para sacrifício, né? Nunca foi usado para sacrifício. O bode foi usado para sacrifício, né? O boi era usado para sacrifício. O veado não era utilizado para sacrifício. E Deus mandou colocar 7 pares na arca. Então perceba que tinha animais que eram utilizados para a alimentação de Noé, para que a vegetação pudesse crescer e proporcionar novamente uma alimentação saudável. O problema é que a raça humana está acostumada com a carne até hoje, né, desses animais limpos que Deus permitiu comer, mas são animais e é um tipo de alimento que não é o ideal, né? Por exemplo, o carro tem 4 pneus, mas se um dia furar um pneu, você tem o step. Então, o step deve ser utilizado até o momento que você chegue na borracharia e arrume o pneu original, né? O pneu normal do carro. Se você observar os novos steps, eles são bem fininhos, né? São bem finos, parecem até pneu de moto, de bicicleta, né? Por quê? Porque é para usar provisoriamente. Mas nós devemos buscar o nosso Deus, buscar o Senhor, pedir força para que a nossa alimentação seja bem próxima do natural, sem fanatismo. A justificação não é pela alimentação, a justificação é pela fé em Cristo Jesus, é o sangue de Cristo que salva, é Jesus que perdoa, e Ele espera, né, que você cuide bem do seu corpo, e eu também. É uma luta que temos que travar? Verdade. É uma luta que temos que travar diariamente. Mas à medida que vamos nos aproximando de Cristo, estudo da Bíblia, da oração, a gente vai eliminando aquilo que seja prejudicial. E nós sabemos que esses animais, eles têm muitos tumores, doenças, né? Esses fazendeiros, eles produzem esses animais em grande escala, justamente com o propósito só de vender, só de lucrar, não se preocupa muito com a saúde de ninguém, não é verdade? Portanto, amigos, vamos dar sequência aqui ao nosso estudo. O que nós não podemos comer, como já foi mencionado, né? Os animais que só têm uma característica são animais imundos. E a Bíblia, no verso 8 de Deuteronômio, capítulo 14, dá um exemplo. Nem o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina. O que a Bíblia diz? Imundo vos será. Destes não comereis a carne e nem tocareis no seu cadáver. Então perceba que a Bíblia já dá alguns exemplos, né, no versículo 7, e no versículo 8 é mais pontual. Portanto, amigos, presunto, salsicha, bacon, toicinho, seja o que for, que são derivados do porco ou de outros animais que não têm unhas fendidas e nem ruminam, a Bíblia diz que é imundo. A Bíblia fala, não comereis a carne, nem tocareis no seu cadáver. Eu lembro quando meu filho era pequeno, ele não podia ver uma tomada. Ele queria pegar um grampo e enfiar um grampo na tomada.
porque ele achava que ia ser interessante, mas eu nunca deixei. Eu tirava meu filho de perto da tomada, ele chorava e brigava comigo, porque ele achava que eu estava tirando algo bom dele. Até que eu fui no lugar, comprei aqueles tapes, né? E tapei todas as tomadas com um instrumentozinho de plástico, né? Que a gente enfia na tomada para que ele não corresse nenhum tipo de risco. Mas Deus não faz isso com você. Deus revela a sua palavra e deixa a decisão nas suas mãos. Deus simplesmente quer que você e eu vivamos saudáveis, né? Deus não está tirando das suas mãos algo, puxa vida, né? Que você está perdendo metade da sua vida, não é nada disso. Satanás se aproximou de Adão e Eva dizendo assim, coma desse fruto proibido porque Deus não quer que vocês conheçam. Ele falou isso para Eva especificamente, né? Você não está perdendo, porque você pode conhecer o bem e o mal. Satanás, usando aquela serpente, mentiu para Eva. E eu pergunto para você, Deus estava escondendo alguma coisa de Eva e de Adão? Não, estava poupando do sofrimento. Exatamente isso, Deus não quer que você sofra, né? A minha esposa, ela fez autoescola numa cidade que o dono da autoescola, a mãe do dono da autoescola estava com vermes, né, da carne de porco no cérebro. Então, esses animais têm bactérias que nem em alta temperatura morrem. Portanto, amigos, nós devemos ter uma alimentação saudável. Deus fala também dos animais aquáticos. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 9 e versículo 10, a Bíblia diz assim: isto comereis de tudo o que há nas águas. Tudo que tem barbatanas e escamas, pode comer. Mas tudo que não tiver barbatanas nem escamas, não o comereis, imundo vos será. Então, novamente, nós encontramos aqui duas características dos animais limpos que são aquáticos, né? Rios e mares. Quais são? Barbatanas e escamas. Obviamente que o caranguejo, né, não tem barbatanas, não tem escamas, né? O lagostim também não tem, o polvo, lula, golfinho, que mais? Tubarão. Então perceba que a Bíblia é muito clara. Barbatanas e escamas são os animais limpos. Se tem uma característica apenas, não pode ser utilizada porque vai te prejudicar. A Bíblia diz que não devemos utilizar e vai prejudicar a sua saúde, né? Então, agora vamos para as aves. Toda ave limpa comereis. Nessa parte aqui da Bíblia eu achei interessante, porque Deus não deu as características das aves limpas. O que Deus fez? Ele colocou quais são as aves imundas. Se você ler na sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 14, versículo 12 até o versículo 18, ele fala de várias aves que são imundas. Então Deus parece que muda a didática, a pedagogia quando vai falar das aves, né? Ele simplesmente fala assim, toda ave limpa comereis, mas ele não cita nas aves imundas, do verso 12 até o versículo 18, o frango, ele não cita, o peru, codorna, galinha da Angola, pomba, etc., né? Rolinhas. Por quê? Essas aves, pela lógica, né, que a gente percebe, tem papo e moela. Aqueles outros animais que são citados lá, aquelas outras aves que são citadas do versículo 12 até o 18 de Deuteronômio, são aves que não têm essas duas características. Então, pela intuição, a gente percebe que também tem duas características. Então, os quadrúpedes têm unhas fendidas e rumina, não é isso? Nos peixes, escamas e barbatanas. E nas aves, pelo aquilo que a gente percebe pela intuição, é papo e moela, porque na lista de aves imundas, lá não tem nem frango, nem peru, nem codorna, galinha de Angola, pomba, rolinhas, etc. E, por exemplo, a pomba era utilizada no sacrifício, né? Então a gente tem aqui um padrão bíblico para o nosso deleite. Que valor tem o nosso corpo e saúde? Será que tem valor? Eu já vi várias pessoas dizendo assim, não, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, né? Será que tem valor o seu corpo, o meu corpo? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que diz a Bíblia. Olha o que Paulo escreveu. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos?
porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, entenda que o nosso corpo não é uma propriedade nossa, que a gente faz o que bem entende, come o que bem entende, bebe o que bem entende. Não. Daniel, ao chegar na Babilônia, o que ele fez? Resolveu, Daniel, firmemente, não se contaminar com a comida daquele mundo, com a comida daquele povo, com a comida babilônica, nem com o vinho do rei. Ele decidiu ser fiel àquilo que já estava escrito e contemplado na Bíblia. Nós recapitulamos alguns versos da Bíblia que o próprio Daniel conhecia muito bem, né? Se você admira Daniel, por que não viver igual a ele? Procurar se alimentar de uma forma mais natural, sabendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo não nos pertence, não é verdade? Pertence a Deus. Portanto, a Bíblia fala que nós fomos comprados por preço. Você e eu pertencemos a Deus. Agora, pois, glorificais a Deus no vosso corpo, né? Então, olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para glorificar a Deus. Então, a gente glorifica a Deus lendo a Bíblia, glorificamos a Deus orando, cantando, pregando o Evangelho, mas glorificamos a Deus também por meio da nossa alimentação. Esse texto menciona isso, que nós podemos glorificar a Deus tendo uma alimentação mais saudável e cuidando do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Você não frequentaria uma igreja que está toda suja, toda empoeirada, cheia de teia de aranha. Não, você não frequentaria uma igreja assim. O gostoso de ter uma igreja limpa é que ela é agradável. Do mesmo modo e do mesmo jeito, Deus quer habitar em você, quer habitar em mim também, né? Então, hoje, Ele está nos chamando que resolvam firmemente não se contaminar. Eu fiquei sabendo da história de um garoto que há muito tempo atrás fez um barquinho de madeira, colocou uma vela em cima, amarrou um barbante de 20, 30 metros, e ele ia para o rio, perto da casa dele, e ele ia soltando aquele barbante, controlando a sua embarcação. À medida que o barquinho ia descendo, o rio abaixo, ele puxava novamente. Uma certa manhã, um certo dia, ele correu na beira do rio e foi soltando esse barquinho. Por um descuido dele, ele soltou o barquinho, escapou o barbante da mão, e o barquinho foi embora. Ele estava muito triste porque ele gastou muito tempo para fazer aquele barco. E aquilo magoava o coração dele, ele sofria, chorava com isso. Puxa, eu perdi o meu barquinho. A sua mãe, alguns dias depois, querendo tirar o seu filho dessa situação triste, o chamou para ir até na feira da cidade. Mais para frente tinha a cidade e uma feira. E ambos foram para lá. À medida que a sua mãe ia caminhando de uma banca para outra, comprando os legumes e frutas, ele viu que tinha ali uma banca de artesanato, de brinquedos de madeira. E quando ele chega lá, vê vários brinquedos de madeira, e um pouco mais lá no fundo ele viu um barquinho de madeira, que rapidamente ele pegou e puxou para perto de si. E quando ele olhou, para sua surpresa, era o seu barquinho. O barquinho que ele havia feito estava ali, sendo vendido na feira da cidade. Ele olha para o dono e diz assim: ei, esse barco aqui é meu. E o dono diz assim, dá um lindo sorriso e fala: não, meu amigo, esse barco é meu. Se você quiser, você vai ter que comprar. Esse garoto, amigos, volta para casa, começa a engraxar sapatos, vender comida, doce, e consegue juntar um saco de moedas. E ele volta lá na feira, poucos dias depois, e entrega para o dono daquela barraca lá um saco com moedas, no valor correspondente ao barco. E ele compra aquele barquinho. E quando ele está voltando para casa, ele aperta o barquinho no seu peito, abraça bem forte e diz o seguinte: ô barquinho, você é meu 2 vezes. Você é meu porque eu te fiz e você é meu porque eu te comprei.
nessa noite ou nesse dia, em qualquer momento que você esteja assistindo esse vídeo, Jesus também te abraça e diz que você pertence a Ele 2 vezes. Nós pertencemos a Deus, a Cristo, primeiro pela criação. Ele nos fez. Mas acima de tudo, você pertence a Cristo e eu também, porque Ele nos comprou. Fomos comprados por um grande preço. Fomos comprados pelo sangue de Jesus. Portanto, a sua vida tem um dono. E nada melhor do que ter Jesus como dono da nossa vida. Deseja tomar essa decisão ao lado do Senhor? Deseja aceitá-lo como Salvador e Senhor da sua vida? Deseja seguir o Mestre para onde Ele mandar, para onde Ele for? Se você deseja tomar essa decisão comigo hoje, vamos ler aqui a nossa decisão. Decido me alimentar de uma forma saudável. Quero que o Espírito Santo habite em mim. Maravilhoso Deus, nosso Senhor, que privilégio, que honra estudar sua palavra com seriedade, aprender conceitos importantes para a nossa alegria, para a nossa vida, ter uma vida mais saudável, mas acima de tudo, Deus, conservar o nosso corpo como santuário do Espírito Santo, para que o Espírito Santo habite em nós, bem como o Filho de Deus, o teu Filho, Senhor, Jesus Cristo. Abençoe nós e todos que estamos nos preparando para a volta de Jesus e que as decisões que foram tomadas agora sejam consolidadas e firmadas na rocha que é Cristo, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, sua família, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, vamos salvar a maior quantidade de pessoas. Até a próxima.